Ao tempo que vamos descobrindo a sexualidade como um fator também que causa, né, algumas polêmicas dentro do nosso contemporâneo, é importante dizer que o fator da sexualidade, ele no cotidiano, ele abre uma série de direitos e deveres que durante bom tempo, durante ao longo da história, a gente pode perceber que grande parte da população sempre foi guardada dentro de sua privacidade, dentro de sua intimidade, porque ao tempo que a sociedade tradicional, uma sociedade arbitrária, e podemos dizer assim, de cunho forte, permitia uma ideia de definição sexual voltada muitas vezes aos aspectos viris dos castigos. Então, é importante mencionar que a discussão de gênero ela traz para todos nós uma abertura importante para discutir aquilo que é fundamental na conquista de direitos e também de deveres por uma boa parte da população que é grande, que é definida hoje dentro do processo legal, dentro das normas constitucionais, como povos que merecem respeito, merecem integração, são atribuídos a essa composição valores de dignidade, de cidadania, de honradez e principalmente, né, de caráter, porque de forma direta a ética, né, o cidadão moral, ele precisa integrar cenários de respeito, de agregar valores a toda uma gama que compõe a sociedade, os direitos, né, isso a gente está falando dentro de garantias, porém essas lutas no que diz respeito às populações LGBT, ao direito também das lutas feministas. Agora, recentemente, a gente está trazendo à tona muito o debate relacionado novamente, trazendo, né, pela mídia as perspectivas do racismo e principalmente da ideia de segregação, as perspectivas da discriminação, da xenofobia e do preconceito, por que não dizer isso? Então, é importante abrir o debate trazendo para todos nós que a sociedade tradicional, ela durante muito tempo, ela perdurou, né, ocasionando, podemos dizer assim, o silêncio, o medo, o trauma de pessoas que merecem, né, todo o espaço, merece toda a composição definida nos direitos. E é importante ressaltar isso, porque numa sociedade que preza pela igualdade, pela fraternidade, pela liberdade, a gente não pode ficar restrito a algumas ideologias que, de certa forma, segregam, que apartam, e podemos dizer assim, que violam aquilo que a gente chama de dignidade, de ferir a privacidade e a integridade de milhões de pessoas pelo mundo por conta de suas opções, seja ela de gênero, seja ela religiosa, seja ela política, seja ela de lideranças envolvidas no meio educacional, no meio cultural. A gente precisa identificar esses fatores como um fator também de presença da nossa afirmação e gritar, em se autodefinir como seres pensantes que, de certa forma, precisam preservar e efetivar a luta e essas garantias dos direitos, né? Então, os fatores da sexualidade, eles não precisam, mesmo na sociedade ainda machista, com fortes laços de distanciamento, a gente precisa começar a quebrar isso, não só dentro de uma esfera educacional da escola, mas a gente precisa discutir esses elementos em casa, precisa estar a par também dos debates que regem, né, a nossa região,
a nossa cidade, as políticas públicas em volta da assistência social, dos direitos, né, da igualdade no nosso país e também no mundo. A gente precisa estar muito a par dessas situações, né? Então o texto ele vem abraçando, né, essa ideia da adolescência como uma ideia de brotar, de nascer. A gente sabe que dentro da narrativa de formação humana, desde do processo de nascimento, né, ao processo de fecundação bem anterior, a preparação, a gravidez, né, a ideia da formação do ser humano, passando por todas as fases, até o procedimento do parto, né? A partir dali, uma vida está inserida dentro de uma sociedade que já tem suas regras prontas, que já tem os seus clamores, que já tem o seu destino traçado, né? Ou seja, cada pessoa que nasce, cada família já tem ali o seu pacote ético, moral, doutrinário, arbitrário, liberal, dentro de uma complexidade maior. Esse adolescente ele é trazido para uma esfera de descobrimento, ou seja, as primeiras fases da infância até a pré-adolescência, a gente tem aí muitas dúvidas, né? A gente tem a nossa construção da personalidade, a gente tem a própria vivência dentro da composição familiar e o que é que a sociedade nos ensina, né? O que é que os espaços religiosos nos ensinam, o que o esporte nos abraça, o que valores ele agrega dentro de nossa formação, dentro também da escola e fora da escola. A gente vem conectado à mídia, né, que é um elemento importante de discutir, o que nós estamos assistindo, o que nós estamos lendo, o que nós estamos ouvindo, né, que debates a gente está aproximado, que tipo de narrativas fazem parte do nosso menu, né, que tipo de saberes estamos inseridos. E isso notoriamente vem moldando, né, e vem nos capacitando. E naturalmente quando se chega na idade da adolescência, da puberdade, você tem uma explosão tanto fisiológica, tanto biológica, como você tem uma mudança contínua, progressiva, das suas mudanças de comportamento, né, os seus temperamentos, a rebeldia, a própria estrutura corporal para a gula, né, os hormônios, o descobrir, né, algumas partes do corpo que até então eram despercebidas, né. A gente começa a perceber o surgimento de elementos novos no corpo, a própria pelugem, né, que vão surgindo em lugares estratégicos do corpo, a voz muda, o tamanho dos órgãos, a própria intimidade. Eu sempre costumo dizer que entre homens e mulheres, o corpo por si só ele vai trazendo algumas dominações e adaptações à nossa própria forma de bem-estar, à nossa aparência e, por que não dizer, né, a nossa comunicação. Então o corpo ele começa a ganhar formato e ele adentra a um contexto real de observância, seja ela física, do que o seu corpo apresenta, como também dentro do seu saber, o que você fala, o que você dialoga, quais são as suas perspectivas criadas através do que a escola proporciona na sua formação intelectual.